Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo em 1 Samuel, capítulo de número 3, verso de número 1. A palavra de Deus diz assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema O Silêncio do Senhor. Nós podemos perceber que o Senhor não estava constantemente falando ao seu povo. E havia uma razão para isso. Ao nos deparar com esse texto sagrado, nós vamos perceber, a partir do verso 11 e 13, que havia uma razão para esse silêncio de Deus. O povo estava constantemente pecando, e isso iniciava-se, infelizmente, pela própria casa de Eli, pois seus filhos eram deploráveis. E o interessante é que o Senhor Deus havia levantado o profeta para falar a Eli, para corrigir seus filhos, e isso não foi feito. E então nós podemos observar que o jovem Samuel ainda não conhecia Deus. E é essa a oportunidade em que Samuel ouvirá a voz de Deus chamando por 3 vezes. E ele ainda não tinha esse discernimento, ele não tinha esse entendimento, essa visão a respeito de quem era Deus. E é quando, na 4ª vez, o sacerdote Eli vai orientá-lo, vai afirmar para Samuel que tratava-se de Deus. Então nós podemos observar dos versos 11 a 13, a palavra de Deus nos dizendo que o seguinte teor: Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram abomináveis, e ele os não repreendeu. E de fato, essa palavra de Deus ela vai se cumprir, porque Israel vai perder a guerra para os filisteus, a arca do Senhor vai ser tomada. Eli, ao saber da notícia, vai cair da cadeira, vai bater o pescoço, vai morrer. Sua nora, consequentemente, estará morrendo também ao saber da notícia da arca, ao saber que seu sogro faleceu, ao saber que seu esposo e cunhado faleceram, ao saber que a arca foi roubada. Então é tragédia sobre tragédia. Mas o texto sagrado nos informa que então houve um tempo de silêncio de Deus. E isso me chama a atenção. Eu acredito que deve chamar também a sua atenção, porque esse texto do verso de número 1 do capítulo 3 de 1 Samuel nos diz que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, ou seja, pouquíssimas vezes o Senhor Deus estava falando com o povo. E como também as visões já não eram frequentes. E quando nós, então, nos deparamos com essa questão do silêncio de Deus, isso nos incomoda. O silêncio de Deus realmente é algo que traz angústia ao ser humano. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 42, nós vamos perceber que o Senhor Deus, por algum tempo, esteve em silêncio. E é nessa ocasião em que ele vai falar a respeito do seu servo, daquele que o traria prazer. Ele estava falando a respeito do Senhor Jesus. Então, no verso de número 14, capítulo 42, nós vamos observar a palavra de Deus dizendo que por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Então eu e você podemos perceber que aqui o Senhor Deus, há um momento de silêncio, mas haveria um momento em que ele estaria falando, em que ele estaria expressando a sua voz, expressando também a sua indignação, expressando o seu juízo. E nós podemos perceber que, de fato, ao ler o restante desse capítulo, nós poderemos estar tendo essa informação a respeito da palavra de Deus. Eu fico maravilhado ao me deparar com o Evangelho de Marcos, quando o silêncio do Senhor Jesus Cristo vai incomodar o sumo sacerdote, vai incomodar também a todo o sinédrio. Jesus está sendo acusado injustamente, e o silêncio de Jesus vai incomodar aquelas pessoas. Ter Deus diante de si, ele nada falando, mesmo sendo acusado, isso traz angústia.
E perceba você no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, dos versos 60 a 62, do que a palavra de Deus nos diz. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada responde aos que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Então, note você que eles estão aflitos, angustiados, mas estão também desejando naquele momento acusar Jesus diante daquilo que Jesus poderia falar. E enfim, o Senhor Jesus abre a boca para lhes falar a verdade. Mas muitas pessoas não querem escutar a verdade da parte de Deus quando Deus os confronta. E isso acontece com aqueles homens. E Jesus então vai responder, vai dizer: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Diante disso, esse sumo sacerdote e aqueles homens que faziam parte do Sinédrio vão estar agredindo Jesus. Vão dizer que Jesus está falando blasfêmia. Então, note você que muitas vezes as pessoas não querem ser confrontados com a verdade de Deus. Mas eu quero finalizar com um ponto que nos leva a refletir uma aplicação prática para as nossas vidas. Nós conhecemos a história de Pedro, nós sabemos que Pedro negou Jesus. Mas é interessante o que o evangelista Lucas vai nos falar nos versos 61 e 62 do capítulo 22. Jesus não acusa Pedro quando Pedro falha com ele. Jesus não joga na cara de Pedro. Jesus está em silêncio. E a única coisa que Jesus vai fazer naquele momento é fixar os olhos em Pedro. O suficiente para Pedro entender o silêncio de Deus, fazer uma reflexão de vida e sair dali chorando, olhando para dentro de si mesmo, olhando as suas falhas, os seus pecados, os seus erros. Sair dali realmente arrependido de tudo que fez. Observe então que a palavra de Deus diz: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de o galo cantar. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Que eu e você possamos olhar para isso, que o silêncio de Deus possa nos incomodar, a ponto de nós chorarmos, de nós nos arrependermos dos nossos erros, das nossas falhas, de não sermos como Eli e seus filhos Ofni e Finéias. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Em nome de Jesus.